Na verdade, você conquistou esse espaço, foi um trabalho lindo que você faz e que você Obrigada. divulga e que chegou até mim. Então, a gente... eu fui acompanhando e falei, gente, a gente precisa dar vez e voz e espaço para isso. Obrigada. E, para além disso, eu tenho uma demanda pessoal, sabe, Mônica? Que quando eu percebo que eu preciso orientar o meu filho, que eu preciso conduzir o meu filho, que é muito melhor do que eu nisso, eu não sei muito bem o que fazer, como me comportar, como sentir até em relação a uma pessoa que tenha alguma questão, né, ou física, ou enfim. E eu percebo o quanto isso está arraigado dentro da gente, como a gente não sabe se comportar e como não sabendo se comportar, como é que vai saber educar a criança, né? Exato. A nossa geração e a geração dos nossos pais, né, nas gerações anteriores, as pessoas com deficiência, elas eram presas dentro de casa, os próprios pais escondiam, né, tinham uma certa dificuldade de aceitar, de falar. E eu também percebo isso nas minhas crianças, como que é muito mais natural para a criança lidar com o diferente, né? Elas já nascem com isso dentro delas e às vezes elas vão perdendo isso se elas convivem com adultos que não têm, né, essa empatia e esse respeito. Nós vamos precisar colocar o fone, porque tá todo mundo reclamando do som. Eu vou pegar o fone e me dá 30 segundos. Se você tiver, pega também. Tá. Pronto, consegui. Foi Eu não menos mal. estava preparada para o fone. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Se der, eu acho que se eu colocar já pode ser melhor. E vamos Tá. ver. E aí, gente? Como está o som? Testando. Vamos seguir falando, Tá. que aí eles nos As contam pessoas vão se dando está retorno. melhor. Isso. Ansiosa, boa aluna, madura, mas o problema dela é motor, é físico apenas, né? E por ela ser diferente, uma criança diferente desde que nasceu, ela já passou por muitas dificuldades na escola, já teve que mudar de escola, estava sendo excluída. Com isso, ela quase entrou numa depressão. Ela tinha 11 para 12 anos, até que eu percebi o que estava acontecendo e mudei ela de escola e a gente fez terapia, eu e ela, né, para passar por aquele período difícil. Foi bem difícil. E hoje, com essa ONG, um ano de ONG, e a gente trabalhando isso, esse respeito às diferenças e ela participando, ela deu assim, todo mundo que conhece a Luísa vê a transformação dela, né, de se aceitar mesmo como uma adolescente, né, uma menina adolescente com a deficiência, como que isso tem ajudado. E o que eu tenho para falar é que, assim, essa questão de respeitar as diferenças é uma questão de valores, né? E os valores que a gente quer ver nos nossos filhos, primeiro ele tem que estar dentro da gente. É a questão do exemplo, né? Que é muito importante. Então, assim, não adianta a pessoa querer que o filho não tome Coca-Cola se ela toma Coca-Cola, por exemplo, na frente dele, né? E se a pessoa ignora uma faxineira da escola e finge que ela é invisível, a criança, quando crescer, provavelmente vai repetir o mesmo padrão do pai. Né? Se as crianças veem os pais se achando superior pelo tom da pele, por exemplo, e discriminando uma pessoa negra, ela também, a tendência é que cresça com isso dentro dela e vá repetir. Então, a responsabilidade nossa é muito grande, né? Enquanto pais, educadores e escola, para estar trabalhando isso nessas crianças. E o que eu percebo, Mônica, é que assim, com a gente falava um pouquinho da gente, da nossa geração, né? O que eu percebo é que teve essa exclusão que aconteceu, ou quando tinha na escola, porque na minha escola tinha, eu lembro, só que assim, tinha uma pessoa responsável por essa criança e que ficava com ela ali, então, 24 horas dia. E essa criança não brincava junto com a gente, com as outras, essa criança não participava de tudo, essa criança não. Então a gente também era colocado nesse lugar de não se aproximar muito dela, né? Porque era colocado dessa forma, né? E hoje eu vejo o tamanho do equívoco, né? Mas a gente também não podia, na época ninguém sabia muito o que fazer, como questionar e como... E hoje eu percebo que isso despertou em mim sentimentos equivocados. Às vezes eu sinto dó, às vezes eu sinto pena.
E não é o que eu quero sentir, Não, porque essas pessoas não são dignas de pena. não. Essas pessoas são Respeito. incríveis. Olha aqui como eu fico. Essas pessoas são incríveis, todas, como todas Elas têm são, muito né? para ensinar pra gente, muita E coisa para ensinar. Só que a então gente eu tem vejo que medo do que essas é coisas estão todas diferente. equivocadas, sabe, dentro da gente. A gente não sabe oferecer ajuda se a pessoa quer ou não quer, se precisa ou não precisa. A gente não sabe ajudar se for o caso. Então a gente realmente é muito despreparado, analfabeto, né? Isso. E essa preparação, ela vem com a prática. É trazendo essas pessoas para o convívio mesmo, sabe? Eu, para criar o projeto, eu me inspirei na minha filha, né? Que é a minha maior escola, mas eu me inspirei também num grupo de mães que tem na internet com a hashtag E se fosse o seu filho? Uhum. Então, essas de preconceito com seus filhos. E no final daquele vídeo emocionante que você fala, meu Deus, será que isso aconteceu realmente? Será que o ser humano é capaz de fazer isso? E são histórias reais. No final ela pergunta, e se fosse o seu filho? E aí isso Caramba. dói na gente, né? Porque a gente, quando é mãe, a gente sente a dor do filho. Uhum. Então, isso me motivou a fazer algo, a sair do papel de vítima e fazer algo para mudar essa situação. E dentro do Mova-se, a gente criou o Mova-se nas escolas, que é um trabalho de formiguinha, que a gente vai em cada escola que convida a gente e trabalha com as crianças, a gente conta historinhas. Eu tenho muitos livros infantis que eu sempre me preocupei em comprar, por causa da Luísa, para os meus menores. E a história, a criança ama a história, né? E são histórias que passam valores, que isso fixa dentro da cabecinha da criança. Eles têm colocações ótimas sempre para falar sobre o assunto, né? E a gente leva bonequinhos também que a gente criou, por exemplo, esse daqui, ó, uma cadeirinha de roda. Ele é o Guga. Fantástico. Tem a Luli, que foi inspirada na minha filha, que usa o andador. Cada bonequinho representa um tipo de deficiência. Nós temos síndrome de Down, autista, amputados, deficiente Maravilha. intelectual, visual, auditivo. E as crianças tocam nesses bonequinhos, elas têm contato, elas inventam uma historinha com eles e contam para os seus colegas. É muito bacana. A gente leva uma cadeirinha de roda e convida algumas crianças para se sentarem na cadeirinha de roda e dar uma Essa volta pela parte foi a que escola. mais mexeu comigo. É, Quando você, além de tudo, convida as crianças para vivência, para se colocar de fato no lugar daquele, né, e que... depois elas são convidadas a falar para o colega como elas se sentiram. Né? Aham, E aham. uma menininha, uma vez de 10 anos, me marcou muito porque ela falou assim: Ô tia, a minha mão doeu muito de ter que empurrar a cadeira. E eu fiquei só um pouquinho. Imagina as pessoas que ficam o tempo todo, o dia todo numa cadeira de roda. Como que isso Perfeito, é ruim? Outras perfeito. tentaram ultrapassar o degrau e não conseguiram. Outras foram subir Aham, uma rampa e a cadeira tombou para trás, porque era uma ah, rampa muito inclinada. aham, Então, isso ninguém percebe, se não. aham. Que aquilo que a gente está mostrando, ela não alcança. Vê da onde ela tá. Exatamente. Imagina se colocar realmente no lugar de um cadeirante, por exemplo. A gente E sabe... trabalha também aquela dinâmica de vendar os olhos, para eles sentirem como que a pessoa cega, né, vai beber Aham, água sem enxergar, tem que pedir ajuda para o amigo, tem que uhum, acreditar e confiar no amigo que vai conduzir, porque não está enxergando nada. Então, uhum. assim, é bem interessante, é muito rico, e a gente já as crianças chegam em casa, contam para os pais. E a gente está tendo um retorno muito positivo disso, sabe? A Que gente delícia. ensina que as vagas de trânsito elas têm que ser respeitadas. A vaga do Perfeito. idoso e da pessoa com deficiência no Brasil não são respeitadas. É um absurdo. Dificilmente, em todas as cidades. Então, uma vez um amiguinho do meu filho, do Thor, falou que ela parou na vaga do idoso porque ela ia rapidinho na farmácia. Todo mundo vai rapidinho. E o filho chegou e chamou a atenção da mãe, falou: Mamãe, não pode parar na vaga do idoso nem um minutinho. Eu escutei lá na minha escola. O Perfeito. Mova-se me contou, o pessoal do Mova-se me Que ensinou. legal. Você Então sabe eu fico que até isso emocionada de aconteceu. ver É que é um maravilhoso trabalho. isso. É, Isso aconteceu muito recente comigo, que eu cheguei numa clínica e só tinha uma vaga lá para prioridade, né? E aí eu parei na rua e veio o guardador de carro, né? E falou.
ó, eu vou guardar seu carro e tal, mas você pode parar ali, ainda tem vaga sem você precisar pagar. Eu falei, não, mas aquela vaga não é pra mim, né? Ele falou, ah, mas todo mundo para. Eu falei, mas eu não sou todo mundo. Minha mãe já falava isso. Exatamente. Aí sabe o que ele falou? Guardando Ah, o carro ali naquela simplicidade, ele falou, que bom que você é educado. Eu achei tão bonitinho, né? Porque assim, é exatamente isso, é questão de ser educado, a educação. A gente, né, exatamente. tem todo Assim um... como as crianças têm a consciência hoje de não gastar água, né, de fechar a torneira para escovar os dentes, de não jogar lixo no chão, de reciclar, a gente quer colocar essa consciência do respeito, da empatia, de respeitar as diferenças, porque afinal, quem é que criou esse padrão, né? É muito cruel Aham. essa história de que existem pessoas normais e anormais, né? Nós Sim. somos todos diferentes. Isso é uma cultura que vem Nós somos arraigada todos lá de trás. anormais. Todos. É, E, aliás, as deficiências que não se veem são as mais severas, né? exato. Hoje, quantas Como são crianças graves. autistas de interação, está Não, eu aumentando tô falando muito. das deficiências nossas, Mônica. Ah, Das sim. nossas, das pessoas ditas normais que acham que não tem deficiência. As deficiências Invisíveis, né, aos nossas olhos. que não se É, veem e que a é. gente maltrata o outro, que a gente não vê o outro, que a gente olha o outro com diferença e que a gente não é capaz de ajudar o nosso filho a lidar com o outro. Essa deficiência é a mais grave, É a mais né? grave. A Essa é a gente mais ensina severa. para eles que existem outras formas de estar vivo, né? Uhum. E que a cadeira de roda ela não é problema, ela é uma solução. O problema E colocam as crianças fazendo caretas, né? Você já deve ter visto muitas vezes. E um pai e um filho separados por uma barreira do lado de cá, né? E que tem que imitar a careta da criança que tá lá no vídeo, né? E então aparece a criança fazendo e o filho e o pai, a outra criança, o filho e o pai, Quando aparece uma criança com alguma deficiência fazendo uma careta, o adulto se constrange. E não a vi isso aí. criança imita a careta. A criança trata aquela criança especial como qualquer outra criança que apareceu antes Exato. no vídeo. E isso é incrível. E aí É a incrível. proposta, a pegada do vídeo é aonde que tá a diferença? Quem é que vê diferente? Quem é que coloca a diferença? Somos nós, os adultos. A criança vê igual, enquanto a gente não Vê coloca a igual. diferença. E aí eu tenho meu filho, que tem o privilégio maravilhoso de estudar numa escola que é assim, incrível. Olha, eu repito a dica lá. É um tema que é uma escola que é fantástica. Ele, então, convive com crianças. Ele tem um amigo cadeirante com paralisia cerebral que não se comunica como as outras crianças, mas ele é amigo como todas as outras e ele participa de tudo, absolutamente. Né? Eu me emociono muito nessa escola. Cada apresentação que eu vou é maravilhosa. Assim, é um negócio... Eu desidrato porque é lindo de ver como eles vivem esse processo de todo Ô, mundo tem. Isa, é tão triste a escola que não trabalha a diversidade, né? É É, lamentável. muito, é muito triste. O que eu ia te falar dessa história dele é que ele chegou em casa esses dias e falou assim: Ô mãe, eu não sei por que as pessoas ficam batendo palma e aplaudindo e elogiando tudo que esse meu amigo faz. Sabe por quê, mãe? Porque ele é como a gente, ele é uma criança como todas as outras. E é tão impactante você ouvir o seu filho falar isso de uma criança que você olha e vê que não é como todas as outras, mas é como todas as Para ele outras. é, para Porque ele é, para a porque criança é. eu não vejo como todas as outras, o meu filho vê como toda a roda dos adultos e falou assim: você acabou de perder uma seguidora, eu vou te dar unfollow. Eu falei: por quê? Porque o meu filho acabou de pular a janela junto com o seu filho e com a irmã dele. Nossa, Tinha uma janela baixinha lá, cada um pegou do lado da cadeira e pularam a janela e continuaram a meu brincadeira. Deus, e felizes da Né? vida. Então, a Felizes da minha filha vida e a é mãe grata, né? Brincando, mas totalmente grata por essa experiência, sabe? por Assim, ter que o incluído. menino. A Luísa, enquanto criança, ela não tinha problema na escola, ela sempre teve limitação física. As crianças ajudavam a carregar mochila, ajudavam. Ela começou a ter problema quando entrou na adolescência, na Olha mesma só. escola, com os mesmos colegas, né? Então, assim, pessoas que conviviam na minha casa e que ela convivia na casa, quando começou a entrar na adolescência, começaram a excluir. Cara, Então, que assim, coisa triste, cara. enquanto criança não tinha problema. Era tudo muito natural, igual você está falando com seu filho.
carinho, incluía, ajudava. Quando ela caía, ajudava a levantar, puxava a mochila dela. Entrou na adolescência, os problemas começaram. Ô, Mônica, sabe o que que eu vejo? Eu vejo que tudo que a gente vai buscar melhorar, a gente precisa se inspirar na criança. A gente vai buscar um negócio de meditação, de respiração, a gente tem que voltar a respirar que nem criança. A gente vai buscar alguma coisa, tudo que a gente vai buscar, o melhor é fazer como a criança faz. O natural é fazer como a criança faz. E aqui, mais uma vez, a gente está falando isso, né? Que quando a gente vai olhar para alguém diferente, se é que a gente pode dizer assim, é tão difícil, eu fico achando todos os termos inadequados, sabia? A gente tem que fazer como a criança. Que vê É todo bíblico, mundo, né? né, Jesus gente? fala que para entrar no reino dos céus a gente tem que ser como a criança, Como a né? criança, como a É. criança. E teve uma outra coisa que aconteceu com essa mesma família que a gente frequenta, né? E que está sendo para mim uma oportunidade linda de me aproximar um pouco mais, porque quando a gente se conheceu, essa mãe desse amigo do meu filho falou para mim: Poxa, Isa, você podia falar mais sobre essas coisas, essas questões de inclusão e tal, e tal, e tal. E aí eu falei para ela: Meu, de verdade, eu não me sinto preparada para isso sozinha. Eu preciso de ajuda, porque eu não consegui ainda ter o convívio e me aproximar desse universo. Ela virou para mim com todas as letras e falou: Que universo? Por que você Nossa, acha que isso é outro universo, Isa? Isa Minatel? Cara, que vergonha! é. Sabe, que E- vergonha! Eu estava fazendo a separação aqui dentro da minha cabeça, colocando num é. universo diferente. Entendeu? Ô, Então, Isa, mas não se assim, sente mal, não, porque eu, como mãe, né, assim, quando eu comecei o projeto, a minha realidade é a pessoa com deficiência física. Eu não conhecia o universo da pessoa cega, da uhum. pessoa surda. Eu não conhecia o dia a dia. E com o projeto, eu passei a conhecer um outro universo que eu não conhecia. Então, o Mova-se começou para melhorar a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência física. E eu ampliei para os autistas, para os surdos, para os cegos, porque eu vi que cada um tem uma necessidade. Todos têm muitas necessidades de serem incluídos, né? Você pensa uma pessoa que não consegue falar, que usa a língua brasileira de sinais, a Libras, como que essa pessoa vai no médico? Como que essa pessoa assiste um filme? Como que essa pessoa vai num teatro? Ela não vai ser entendida e ninguém vai entender. Como que ela pede um lanche num restaurante na língua de sinais se o atendente não consegue entender o que ela está pedindo? E Então, por que que não assim, está ainda tão óbvio e natural, né, o ensino disso tudo para todo mundo, né, Mônica? a gente tem que evoluir muito, né? Muito ainda. A Tem gente está muito para caminhando, crescer, mas o né? caminho é longo ainda, né? Tem muito para crescer, gente. Tem muito para evoluir. E Um lugar essa que não é bom coisa, para todo mundo, não é bom para ninguém, né? você sempre diz que a gente tem que levar a criança a pensar, né? Você sempre Uhum, diz isso, uhum. né? E essa coisa de fazer os meus filhos se colocarem no lugar do outro, usando e se fosse você, como você se sentiria, Uhum. eu uso muito, né? Eu lembro um dia que o Thor chegou em casa falando, ele tinha 3 aninhos, a gente estava preparando os convites do aniversário dele, e ele falou: Mamãe, eu não vou convidar a minha amiga Valentina porque ela puxa o meu cabelo. Ele tinha o cabelo igual ao do Petros, grande, e era muito bom de Uhum. puxar. E, e eu cheguei pra ele e falei: Nós vamos convidar ela sim. Você sabe por que que ela puxa o seu cabelo, meu filho? Ele falou: Não. Falei: Porque ela é autista. Ela não nasceu assim, ela não fala nenhuma palavra, ela não consegue se comunicar. Pensa, Thor, se fosse você querendo pedir uma água, falar que estava com dor, com sede, com frio e não conseguisse falar nenhuma palavra. Como que... Tinha, sei lá, 5 anos, talvez, o meu filho, né, nessa situação. E aí eu fiz esse exercício com ele. Eu falei: É mesmo, filho? Ele ficou sozinho, ficou. E você? Eu fiquei brincando com todo mundo. E os outros? Todo mundo ficou brincando com todo mundo. E ninguém foi lá com ele, ninguém foi lá com ele. Eu falei: E se fosse você? Bem essa fala. Eu uso E muito se, isso. e se você, filho, tivesse ficado sozinho? Aí ele baixou o olhar assim na hora. É, Sentiu, né? isso é Eu falei, forte. eu falei: Filho, uma pessoa que tá sozinha, ela não tá sozinha porque ela quer. Uma pessoa que não consegue ser legal ou integrar do jeito que a gente tá acostumado, não é uma escolha, sabe? A gente precisa estar junto com esse que tá sozinho. Aliás, esse que tá sozinho precisa mais da gente do que os outros, né? Então, quando você vê alguém sozinho, vai lá e tal. Foi tão impactante que no auge da maturidade dele, de 5 anos,
A gente foi pro mercado dias depois. Ele chegou no mercado e viu um negócio na prateleira e falou assim: Ah, aquele meu amigo gosta disso. Falei: Que amigo? Aquele amigo que estava sozinho outro dia. Falei: Ah, você lembrou dele agora? Que... Ele falou: Quero. E aí a gente comprou. Ele falou: Ele sempre usa isso, né? Come isso e tal. É, E aí ele levou e tal. E foi super legal. E ele começou a ter esse olhar. é Né? por aí. Então, sabe assim? A Poxa, minha você filha mais sobrou, você nova, a quer, você... Laila, ela tá com 7. E esse ano entrou uma estagiária com síndrome de Down na escola dela. Né? Isso não é comum. Eu nunca vi por aqui, nesses 16 anos de mãe, uma escola com uma estagiária com síndrome de Down. Primeira vez. Maravilha. E eu conheço a síndrome de Down porque eu conheço a mãe, eu frequento a PAI aqui, a gente faz um trabalho lá voluntário, sei o nome. E eu fiquei tão feliz de ver a Rebeca lá, carteira assinada, crachá, feliz. Ela já tem 30 anos, o primeiro emprego da vida dela com carteira assinada, ela tá super orgulhosa. E eu falei: Laila, a Rebeca tá estudando, tá trabalhando lá na sua escola. Quando você vê, você dá um beijo, um abraço, fala que eu mandei, tá? Tá. Agora, todos os dias a Laila chega em casa falando que a Rebeca mandou um beijo pra mim. Ai, que delícia. E sexta-feira ela chegou falando que tinha que fazer uma cartinha para algum funcionário da escola, todos os alunos, e que ela foi a única que fez uma cartinha para a Rebeca. Oh, gente. E eu já ouvi da escola, que eu fui lá conversar, a pedagoga falando que teve mãe no início do ano, ao ver a Rebeca lá, que perguntou: essa moça vai trabalhar com os nossos filhos? Tipo, Oh, meu Deus. com preconceito. E que privilégio seria se a resposta fosse sim, diretamente com o seu filho, todos os dias, né? Que privilégio seria, né? Como a gente, né, ainda tem isso tão presente na nossa sociedade, né? Muito. De rejeitar. Uma outra experiência, Isa, muito bacana que a gente teve o ano passado foi o espetáculo de dança inclusiva que a gente fez aqui, né? Você faz balé, eu também faço. E o professor nosso de balé, que sempre trabalhou a inclusão na dança, sempre. A minha filha sempre dançou com ele desde pequenininha, coreografias adaptadas, sempre emocionantes. E esse ano, 10 alunos da PAI com deficiência intelectual. 3 cadeirantes, 4 síndromes de Down, todo mundo dançando junto, com deficiência e sem deficiência. E no período dos ensaios, quanto aprendizado a gente teve, né, nessa troca. Porque a inclusão é misturar pessoas com e sem deficiência, né? Porque você chegar lá na PAI e ver-nos lá felizes, mas segregados lá, separados, não tem essa troca tão importante, né? E eu confesso que mesmo frequentando a PAI com a minha filha, quando eu fui frequentar a PAI como voluntária, é o que você falou, eu fiquei receosa. Como que eu vou lidar com essas pessoas com deficiência intelectual? Não é o meu dia a dia, né? A minha filha não tem nada intelectual, o dela é físico. E eu fiquei meio assim, sem saber como lidar. À medida que a gente foi ensaiando, foram 5 meses de ensaio, no final já estavam me abraçando, me beijando, e eu, amigo de todo mundo. Então, assim, e a alegria deles é uma coisa como uma criança, muito pura, muito verdadeira. Basta um abraço, um sorriso, uma atenção, uma troca de palavra, e eles já ganham o dia. E a gente sente essa energia. É muito bom trabalhar com pessoas. Ô, Mônica, eu acho que se a gente pode deixar uma primeira... um primeiro aprendizado que as pessoas podem colocar na prática em relação a tudo isso que a gente falou, tem um monte já, mas eu quero deixar um em sublinhado, negrito, neon, pisca-pisca, que é: faça trabalho voluntário. Coloque-se à disposição de fazer o bem para alguém. Aqui nós estamos falando da pessoa com deficiência, mas assim, faça algum trabalho voluntário, faça o bem a alguém. Porque, gente, o ganho que a gente tem com isso não é clichê. Aliás, é clichê, porque é verdade. É muito mais ganho para a gente mesmo do que para o outro. Muito mais. Sabe? Muito mais. Um crescimento. A gente acha que vai ajudar e a gente é ajudado. A gente acha que vai aprender, que a gente vai ensinar e a gente aprende. A gente acha que vai contribuir. Olha, gente, é um negócio tão assim. Hoje a gente vai fazer aqui uma comemoração do Dia Internacional da Mulher. E nós temos 15 modelos com deficiência que tiraram fotos, vai ter uma exposição fotográfica. E você tem que ver os recadinhos que eu recebi delas. A maioria nunca tinha posado para foto, nunca tinha se maquiado. E elas estão assim, se sentindo tão felizes. E hoje vai ter o depoimento delas lá. E vai ser uma noite muito especial, de muito crescimento.
Que delícia! Uma É. outra coisa que eu acho muito fantástico, desde que a gente tem um pouco mais de contato, eu comecei a acompanhar um pouquinho o Instagram da Luísa, Ai, né? E as coisas que ela coloca, como ela escreve, né? Então, eu também quero destacar aqui que a forma como a mãe conduz esse processo, a forma como a mãe consegue aceitar, processar e criar condições, porque Maria Montessori fala que a gente é guia, né? Então, a forma como a gente guia este processo é determinante para a construção da identidade, da faz autoestima. toda a diferença. Fala aí um pouquinho sobre isso. Eu nunca escondi a Luísa. A gente mora numa cidade pequena, né? Onde todo mundo se conhece. E eu sempre levei a Luísa a todos os lugares, né? A gente sempre, nunca... Até as pessoas falam, Mônica, eu acho bacana que você tem os 3 filhos, os 3 são diferentes e você não protege a Luísa por ela ter a deficiência, né? Eu tento não proteger. É difícil, mas assim, a gente tratar ela como os outros, né? E essa Aham, menina que é síndrome de Down, que está empregada também, a Rebeca, a mãe também sempre incentivou muito. Então, ela é uma síndrome de aham, Down que antes de ter esse emprego de carteira assinada, ela vendia biscoito para ter o dinheirinho dela. aham, Ela fazia as aham. toalhinhas dela na pá e vendia para ter o dinheirinho dela. Entendeu? Fantástico. Então, assim, faz toda a diferença. Você aceitar que por trás daquele corpo físico limitado, ou da criança gordinha, ou do que usa óculos, ou do que tem algum tipo de deficiência, enfim, atrás daquele corpo físico tem uma alma, né? Tem uma pessoa que sente como a gente sente, né? E a Que gente é gostaria de estar. alma que tem corpo, a gente não é corpo que tem alma. Exato. A gente é alma e a nossa alma tá nesse corpo. Podia estar no outro, podia estar no outro, podia estar no outro. A minha filha, ela é bem menor do que as amigas dela da idade. Ela é uma coluna com uma escoliose, uma cifose que é visível, é uma coluna bem torta. Então você olha para ela, você vê, o rosto dela é lindo, né? Você vê ela é uma pessoa, mas ela tem características assim que a pessoa olha e acha estranho. Aham. E durante um tempo isso me incomodou. Eu queria consertar a coluna da Luísa, eu queria que ela fosse curada, eu queria que ela nesse caminho evolutivo eu não enxergo mais a coluna torta da Luísa, eu não enxergo mais o fato dela ser menor, as diferenças, isso faz parte da minha filha, são características como a Aham. cor do cabelo, como a cor do olho, como a cor da pele, né? O andador dela. Então é isso que a gente tem que passar para as crianças, né? Ou seja, você sempre quis consertá-la e no fim acabou sendo consertada por ela, assim como eu estou Exatamente. me disponibilizando e querendo e desejando ser completamente consertada Ela por me esse conserta processo. todos os dias. Todos os dias Porque eu é a aprendo com gente ela. que precisa de conserto, né? É a É. gente que precisa de conserto. E é tão legal falar de diferenças, porque todos somos diferentes, meu Deus. Eu assisti o lançamento daquele documentário Longe da Árvore, Sim, que eu é tô um lendo o livro, livro. Tô lendo né, o livro. gigante, É maravilhoso. gigante. E É. ele virou um documentário, e aí eu tive a oportunidade de assistir a pré-estreia em São Paulo, fui convidada gente, eu desidratei de um tanto que eu tinha conhecido uma pessoa naquele dia, muito querida, que ela olhou assim, ela pegou no meu braço e falou: Você tá bem? Porque eu realmente me coloquei muito no lugar de cada pessoa que Você já esteve em viu o cada filme dia. Extraordinário, Isa? Sim, li o livro também. É um negócio. É. Esse livro também, de novo, eu acabei de chorar, Eu terminei nessas desidratei férias. também no dia. Foi a minha sogra que me emprestou o livro e eu já tinha assistido o filme, eu li o livro, eu É. terminei o livro e eu chorei tanto que meu marido que veio, estava na casa da minha avó. Ele saiu de dentro da casa, me viu chorando, sentada na cadeira sozinha, ele falou: O que aconteceu? Eu falei: Eu terminei de ler o livro. E é E é muito daquele jeito. Você sabe emocionante. que o dia que eu saí do cinema com a Luísa, que eu fui ver o filme Extraordinário com ela, eu chorei muito. E o dia que eu saí, a gente passou na praça de alimentação do shopping, né? Saiu do cinema. E várias pessoas que estavam na praça de alimentação viraram para olhar o jeito diferente da Luísa andar com o andador. E eu tava tão mexida saindo do filme que a minha vontade era pegar todas aquelas pessoas que olharam com aquele olhar de preconceito, colocar dentro do cinema e falar: agora você vai assistir esse filme, para você ver o que que esse olhar provoca nas É pessoas. isso. O que esse olhar provoca nas pessoas. Olha, me arrepia de novo. Porque a gente não tem consciência do Não. quanto a gente comunica sem abrir a boca. Ó, deixa eu falar sobre isso. Meu filho outro dia estava aqui reclamando que tinham 3 amigos fazendo bagunça
e que a professora brigou com ele junto. E que ele não estava fazendo bagunça. Não tem nada a ver, tá? Com diferenças, mas o olhar. Aí eu falei pra ele, filha, é mesmo? Ela brigou com você junto? Brigou. E você não tava fazendo bagunça? Não. E ela brigou junto com você? Brigou. Eu falei, você tava rindo? Ele parou assim, falou, eu tava. Eu falei, então você tava participando. Aí ele ficou bravo, mas não tá errado, mas ele... Eu falei, meu amor, olha só entenda que quando você ri, quando você olha, dependendo da forma como você emite a sua energia, você está participando. Você não precisa falar nada, você não precisa se levantar, você não precisa emitir som, tá? Você comunica, meu filho. Então, esse olhar, esse jeito é isso que é. isso. Ó, vou dizer mais. É muito difícil saber como fazer quando a gente foi segregado das pessoas que tinham alguma diferença. Eu hoje me preocupo com o meu olhar, Mônica. Eu me preocupo porque às vezes a gente vê alguma coisa diferente e o automatismo puxa de volta. Ô, Isa, eu tenho certeza que se eu não tivesse a Luísa, eu também seria uma pessoa preconceituosa. É isso, eu não sabe? tenho vergonha então, de falar isso, entendeu? É rasgar coração e falar, cara, me ajuda, eu quero, sabe assim? E para isso a gente só tem uma forma, tá? Que é conviver, conviver e conviver. É se aproximar e conviver e estar mais junto e tá... Não é isso, Mônica? Eu tô errada. E aí vamos fazer um trabalho voluntário, conhecer algum projeto na cidade, sempre tem, né? Hoje em dia tem também a internet, tem várias contas aqui no Instagram de pessoas, né, que são ativistas e que falam sobre esse respeito às diferenças, sobre a impacto que fez esse livro, Se Fosse Você, que fala sobre racismo, sobre gordofobia, sobre respeitar as diferenças. É um livro fantástico, maravilhoso, que eu quero trabalhar esse ano com o Mova-se. Muito bom. Sempre tem. Fantástico. Você sabe o que a gente fala? Que o aprendizado da criança, né, quando ela começa a se desenvolver, ele vai do concreto para o abstrato, né? Ele primeiro, a criança começa a entender os objetos, depois ela começa a entender algumas palavras, né? E ela só vai entender conceitos mais abstratos, como a ideia de felicidade, né? O próprio calendário, que é uma abstração, é difícil para as crianças muito pequenas. Muito. Né? Então a mamãe vai viajar, parece que morreu, parece que não volta mais, parece que... Então se você materializa aquilo, se você torna concreto aquilo, a criança consegue acompanhar. Então a gente consegue enxergar claramente que a criança só vai no concreto e tem uma certa dificuldade de chegar no abstrato. Mas a gente, enquanto sociedade, a gente está no concreto, a gente ainda não chegou no abstrato. Se você olhar os sites e as contas de Instagram e os canais de YouTube de maquiagem, de moda, de magreza, de alimentação para emagrecer, de jogos, se você olhar essas futilidades, essas concretudes, né, elas estão dominando muito maior. O mundo, a nossa sociedade, elas giram muito mais dinheiro, elas giram muito mais economia, elas movem muito mais pessoas do que assuntos como o nosso, do que comportamentos, do que... Embora, graças a Deus, a gente está numa crescente, o mundo está evoluindo. Mas a desvantagem é grande ainda. Mas é muito importante a gente pensar como a gente vê que a criança fica no concreto e a gente não vê que a gente, enquanto sociedade, está criança. A gente não está madura ainda, a gente precisa trabalhar nisso. É verdade. A gente precisa abrir espaço para esse tipo de conversa, de discussão, de movimento, de trabalho. Agora vem cá, o Mova-se é local ou ele pode viajar? Então, tem um monte de gente querendo levar o Mova-se Brasil afora. E esse é um passo que a gente quer dar esse ano, né? Como fazer para ampliar o Mova-se para todas as cidades. Nós estamos conversando, fazendo reunião, a gente tem que passar o passo a passo, porque a gente tem vários braços do Mova-se em andamento, né? Não é só o Mova-se nas escolas, tem a caminhada diagnosticada, tem a multa moral. Nós já colocamos em prática muita coisa e a gente precisa dar tipo um treinamento para essas pessoas que querem levar, né, para as outras cidades, falar o que já deu certo, o que deu errado, porque a gente nesse um ano a gente já bateu cabeça também. Tiveram coisas que a gente tentou colocar em prática que não deram certo, né? Claro. Então pegar isso que deu certo e compartilhar, espalhar,
para outras cidades. Nós vamos fazer isso. Formatar uma metodologia, né, bem Isso, implementada com material e disseminar. Faz um curso online que exatamente. chega para todo mundo, para todo Isso, lugar, né? é. Cria um Vamos fazer módulo isso. bônus para colocar dentro do que eu tenho de online, viu? E manda para Legal. nós, porque a gente é parceiro para ajudar a disseminar isso de todas as formas. Fazer Eu um queria que mundo você melhor, né? soubesse, eu queria que você soubesse que eu te admiro muito Ah, eu te admiro. pela forma como você pegou o teu desafio pessoal e transformou isso em algo de tanto crescimento, de tanta evolução para você e Coletivo. para todo mundo, né, que pode Exatamente. ter a chance de se aproximar do projeto de você, das outras pessoas, da Luísa, das outras crianças que são suas, que é o Thor e a E Laila. Laila, Laila. que você já mencionou também, Thor, Laila e Luísa. Então, assim, tenho uma admiração por vocês como família, né? Obrigada. E acredito que a gente tem que ser assim com os desafios, sabe? Eu vejo muita gente colocando obstáculo, Mônica, em coisa muito pequena. Ai, mas perto de mim não tem escola Montessori. Ai, mas eu não tenho dinheiro para fazer esse curso. Ai, mas eu não tenho. Ô, gente, É o pega o teu vítima, né? desafio, pega o teu desafio e muda o mundo, cara. Pega o teu desafio e faz alguma coisa para outras pessoas poderem encarar de maneira diferente o desafio que você tem hoje, sabe? Pega o teu desafio e encontra a tua missão de vida. Pega o teu desafio e dá sentido, Ô, que é Isa, o que se eu você faz tão ficasse lindamente. presa no meu desafio, a doença da minha filha é degenerativa. É grave. Não tem cura para medicina, estão acontecendo pesquisas genéticas, então eu poderia ficar chorando, vítima. Mas assim, é achar soluções. Esse ano inteiro, por a Luísa ter participado do projeto, dançado, e a gente nem lembrou da doença. Claro que a gente vai no médico, faz todos os exames, acompanha, mas eu quero dizer assim, a partir do momento que você coloca sonhos, metas e torna coletivo e faz esse bem retorna, a doença é apenas um detalhe, né? Ela já não E direciona. Mônica, eu acho tão lindo toda vez você fala, não tem cura para medicina. Para medicina ainda talvez não tenha cura, Para mãe mas com para fé esse tem. universo energético que a gente É, sabe que a gente vive, eu para esse creio. Eu universo arrepio também. quântico que a gente sabe que a gente está inserido, para esse universo espiritual que a gente sabe que a gente está inserido, né? Quem é que sabe o que é que tem cura? Né? Até onde Eu pode acredito, chegar a Isa. cura e a transformação. E vou Eu falar mais: acredito. quando você coloca a tua criança, a tua adolescente, a tua menina num movimento desse, né? A potência que isso traz dentro dela, a quantidade de coisas boas que se libera dentro desse corpo, é muito mais potente às vezes do que muitos medicamentos, do que muitos tratamentos, né? Então assim, se não tem cura, faz um bem enorme. E quem sabe se não tem cura, né? Com É tudo isso verdade. que você está proporcionando e está conduzindo aí nessa caminhada tão linda, né? Quantas pessoas já foram curadas nesse um ano, né, de projeto? A própria Luísa, quanto que evoluiu, nós evoluímos. Então, é isso, é viver cada dia, né? Fazendo esse dia valer a pena. Perfeito. E ensinando esses valores para os filhos, porque não pode se perder, né? É o que você falou, o mundo Maravilhoso. concreto, a gente tem que ir contra a maré, né? No sentido de que somos uma minoria, mas somos potentes. Exato, exato. E a potência vem de dentro para fora, né? A gente tem uma Exato. potência que a gente não tem ideia. Tem algumas pessoas que acessam esse poder, outras que não, né? É esse o ponto. A gente só precisa ajudar todo mundo a acessar esse poder interno para fazer esse movimento maravilhoso que vocês fazem aí. Mônica, deixa redes sociais para todo mundo. Mova-se projeto muito bem articulado, fazendo um monte de comentário aí para todo mundo perceber e seguir e fazer Arroba parte. Mova-se Projeto. O meu Uhum. Instagram é arroba, né, já tá aí, Mônica Pitanga. E o da minha filha, Luísa Pitanga, Luísa com S. Perfeito, perfeito. Tem alguma outra coisa que você queira divulgar? Como que vocês fazem? Se você mova-se nas escolas, enfim, quer divulgar mais alguma coisa? É esse momento para você. Então, não, convidar o pessoal a entrar no site www.projetomovase.org.br www.projetomovase.org.br e conhecer Show. melhor, né? Que nós já realizamos muito nesse primeiro ano, nós estamos engatinhando ainda, mas temos muita coisa para realizar.
e ampliar. Quem tiver interesse em levar para sua cidade, entre em contato com a gente, que a gente está estudando essa possibilidade. Perfeito. Então é isso, gente. Gratidão sem limites, Mônica, pela tua disponibilidade, por aceitar meu convite, por estar aqui. Que Eu Deus que agradeço. abençoe, que realmente o Mova-se cresça sem limites, e ganhe, alcance os corações das pessoas de uma maneira muito Amém. intensa, porque é maravilhoso ver o movimento que vocês fazem aí. E tamo junto. O que Seu você achar que trabalho eu também é possa. maravilhoso e eu desejo mesmo que você continue crescendo sem limites, né? E Amém. ensinando os pais a serem melhor pai, mãe, educadores. E conduzindo essas crianças aí para que venham outras gerações mais conscientes, né? Em tudo. Maravilha. Maravilha, é isso, é expandir a consciência em É. todos os sentidos. Estamos Maravilhoso. juntas. Muito Ó, obrigada. beijo no seu Beijo. coração, gratidão sem limites. Beijo para todo mundo do Mova-se que está sendo aí, né, nos comentários, que estão fazendo esse movimento forte aí, que são apoio para esse projeto. Que Deus abençoe cada um. Beijo para Luísa, para Laila, para o Thor, para o doutor Bruno, não é? Bruno, é. Deus abençoe vocês todos, viu? Beijo, Amém. gente. Gratidão a todos que assistiram. Fiquem com Obrigada. Deus. Tchau. Tchau.